Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Lições. E hoje eu quero conversar com vocês acerca de certas teorias que não cabem, né, que a gente não pode ter como viáveis para explicar a ação dos medicamentos homeopáticos. Bem, como todos vocês já sabem, uma das grandes questões que envolve, né, das grandes polêmicas que envolve a homeopatia é exatamente essa, é a explicação da ação, né, do modo como o remédio homeopático funciona, tá? Em outros termos, né, em termos técnicos, né, como seria a farmacodinâmica do remédio homeopático. A farmacodinâmica é basicamente o modo como ele funciona, tá? Esse é um termo que a gente sempre utiliza na alopatia. Então, na alopatia, por exemplo, fitoterapia e várias medicinas terapêuticas que usam substâncias em quantidades ponderáveis, né, em quantidades que a gente consegue medir, pesar, né, identificar a substância, ver o que, que é e dar aquilo que a gente sabe que está dando ali, todas essas medicinas trabalham pelo método é, pela metodologia da chave fechadura, né, que é a metodologia da farmacologia clássica, tá? Então, a farmacologia clássica, ela é basicamente isso, é uma explicação de como as substâncias funcionam no nosso organismo através da interação da substância em si com um receptor celular, nuclear, ali alguma interação molecular dentro do nosso organismo, tá? Uma alteração também bioquímica, né? Então, entre essas moléculas do nosso organismo, para que seja feito um efeito, tá? Então, a farmacologia clássica, ela tem essa explicação da chave fechadura. Então, eu preciso, para acontecer a chave fechadura, eu tenho que ter uma substância ali numa quantidade ponderável, uma quantidade que eu consigo medir, que consegue ter uma presença no organismo, e eu tenho que pensar aí depois numa farmacocinética, ou seja, no caminho que essa substância faz para chegar até esse receptor, para fazer a sua reação e por aí vai. Bom, então, aqui nesse ponto, a gente tem que lembrar que eu preciso de uma substância que eu consigo contabilizar o que vai nela, e aqui é sempre uma coisa muito específica. Então, por exemplo, eu vou dar uma medicação, eu vou dar, por exemplo, um fitoterápico, uma erva, alguma coisa, e eu sei que ali tem a substância X, Y, Z. Eu sei que cada uma dessas substâncias tem um receptor específico para elas no organismo, que podem, né, fazer, e essas substâncias vão, consequentemente, ter uma relação de ligação com esses receptores, e isso vai causar uma cascata de reação. Tá? Então, a gente consegue sempre, com esse modelo, ser muito específico, né? Estudar muito especificamente ali, molecularmente, como que é a reação ali, como que faz, como que se dá a cascata de reação, e onde que ela vai se ligar, onde que tem esse receptor, que tipo de célula, que tipo de tecido que vai apresentar esse tipo de receptor no nosso organismo, tá? Aquilo que a gente já está acostumado com a terapêutica alopática, tá? Então, o que a gente precisa lembrar e ter como regra básica para a gente investigar o modo como os remédios homeopáticos funcionam é que a homeopatia não trabalha e não pode trabalhar pela metodologia, né, pelo o método da chave fechadura. Ela não pode trabalhar pela é, por essa via, né, da farmacologia clássica. Ah, por que não? Bom, uma questão até um pouco óbvia, que é o fato dos remédios homeopáticos serem ultra diluídos. Tá? Então, exatamente pela homeopatia, pela natureza dos remédios homeopáticos, por eles serem ultra diluídos, e por a gente não ter em quantidades razoáveis ali as substâncias dentro do frasco, que a gente poderia obter para gerar um efeito em algum receptor do organismo, em algum tecido do nosso organismo. Então, exatamente por essas substâncias não estarem ali, não existirem mais ali, em quantidades possíveis, né, em quantidades
para serem contabilizadas. Então, eu não posso pensar que o remédio homeopático poderia agir neste formato, seguindo esse caminho da farmacologia clássica. Tá? Isso, pessoal, aqui para a gente tem que ser um ponto, tem que ser uma premissa. Então, a gente tem que partir dessa concepção. Então, partindo dessa concepção, a gente tem que falar, bom, tudo bem, o efeito homeopático ele existe, mas eu preciso saber então qual é a via que os medicamentos homeopáticos utilizam, como que é, né, o que, que acontece para ele gerar um efeito. Né? Então aqui, por que eu falei que isso a gente tem que ter como premissa? Exatamente para que a gente não deixe viva, né, ou não pense em teorias, em modelos de explicação da ação dos medicamentos homeopáticos que tentem cair nessa via. Que isso é um grande problema. Tá? Por quê? Porque muitos modelos que a gente já viu, né, serem propostos, eles tentam achar um modo. Então, o que acontece, né, sempre? É sempre as pessoas buscando um modelo em que eu consiga achar um jeito da substância que eu usei para fazer o remédio homeopático. Então, por exemplo, sei lá, né, o licopódium, por exemplo, que é uma planta, né? Ou a Anus vomica também, a pulsatila, que são do reino vegetal. É sempre as pessoas tentando achar um jeito de falar, olha, não, aqui, ó, no remédio homeopático acontece uma operação desse tipo, e aí a substância lá do início, ela fica aqui nesse lugar, aqui dentro do remédio, e aí ela atua por causa disso. Então percebam que sempre existe uma tentativa de, olha, a substância está ali, mas é que a gente não está vendo porque ela está de um jeito assim, entendeu? O que o pessoal tenta fazer? Tenta achar um modo de explicar que a substância da droga, né, lá que eu usei para fazer o remédio, está dentro do frasco, mas está num formato dentro de bolhas, dentro de uma coisa assim, de uma coisa assado, e por aí vai. Ou seja, o que esses modelos têm de problemático? Né? Esses modelos têm de problemático o fato deles tentarem explicar a ação do homeopático, levando em consideração que eu preciso, necessariamente, eu tenho que ter a substância ali para que ele trabalhe no organismo. Ou seja, consequentemente, essas teses elas acabam caindo na farmacologia clássica. Porque eles falam, não, ó, a substância está ali, só que ela está ali guardada em bolhas, ela está, né, como é, por exemplo, a questão da memória da água, né? Não, ela está ali. Ou tem tem uma outra teoria também, não sei se é de microbolhas, alguma coisa assim, mas que tenta sempre explicar que ó, a substância está ali, só que ela está numa estrutura assim, assim, assado. Só que esse é o problema. Por quê? Porque a gente tenta, então, fazer com que, olha, então, o remédio homeopático, ele atua, sim, pelas vias normais, pela substância estando ali, só que ela fica numa estrutura que a gente não consegue ainda avaliar. Então, por isso que a gente não consegue ver a substância ali. Isso é um problema, porque não, o remédio homeopático ele não atua segundo o modelo chave-fechadura. Então, não necessariamente eu tenho que ter a substância ativa, farmacologicamente ativa ali dentro. O que eu estou dizendo, né? Eu não tenho que ter ali as substâncias, por exemplo, que eu encontro na pulsatila, no Nus vomica, no arsênico, no licopódio, ali dentro para que o efeito seja gerado. Tá? Então, aqui a gente tem que tem que levar em consideração essa premissa. Eu não preciso, né? A ação do homeopático ela não está resguardada nas substâncias né, nos constituintes da planta, do mineral, do animal que eu utilizei para fazer o remédio. Isso é uma confusão que a gente tem que sempre trazer e sempre explicar de um modo
mais claro para que a gente não incorra nesse erro. Ah, Léo, mas então se a gente se não vai ser a substância que a gente fez o remédio, né? Então o que que vai ser? Então esse é a grande questão. O remédio homeopático ele não trabalha pela farmacologia clássica, exatamente por essas substâncias não estarem mais ali, exatamente por sofrer uma ultradiluição, tá? Porém, o que que a gente percebe, né, com os estudos mais recentes? Que na verdade não é as substâncias da droga que a gente utilizou que vão fazer o efeito. Até porque na homeopatia a gente não quer um efeito primário, tá? Lembre-se sempre disso, pessoal. Isso aqui já é farmacodinâmica, né, farmacologia homeopática que eu estou tentando explicar para vocês. Na homeopatia a gente não quer um efeito primário da droga, a gente quer um efeito secundário. Hahnemann já explicava isso e até hoje a gente também explica isso, até pelos estudos. A homeopatia ela vai buscar sempre um efeito secundário para resolver o problema da doença, tá? A gente não quer que a droga cause um efeito inicial. A gente não quer que a droga gere o seu efeito primário. A gente quer que ela dê um sinal para o organismo e aí sim o organismo vem reagindo a esse sinal, ele gera o efeito que vai combater a doença. Então é isso que a homeopatia propõe. Logo, eu não preciso ter aquelas substâncias lá dentro do frasco para agir em receptores, em moléculas dentro da célula específicas, né, segundo o modelo chave-fechadura, para gerar um efeito, tá? Porque esse não é o conceito da homeopatia. A homeopatia ela não vai trabalhar pelo modelo chave-fechadura, exatamente por as substâncias não estarem ali, tá? Então, quando esse pessoal, os críticos da homeopatia, né, falam, olha, o remédio homeopático não tem nada dentro, ele não pode agir. E, de fato, ele não pode agir mesmo pelo modelo chave-fechadura, porque, de fato, as substâncias ativas que agiriam dessa forma não estão ali dentro. Então, eles estão corretos nesse ponto. Só que eles estão incorretos no fato de que, então quer dizer que ele não age de jeito nenhum. Não, porque, na verdade, o remédio homeopático ele vai agir, pelo menos é isso que os estudos mais recentes têm mostrado, pela ação do solvente, ou seja, da solução que sobra ali dentro. Então, o que sobra no remédio homeopático? Sobra uma solução hidroalcoólica, né? Então, água e álcool. Logo, o que importa para a gente, dentro do remédio homeopático, é o que vai ser transformado, né? Como que esse solvente vai, o que esse solvente vai se tornar após a interação dele com a substância inicial, com a pulsatila, com o mercúrio, com o licopódium, com o arsênico, com o cobre e por aí vai, tá? Então, é isso que importa para a homeopatia. É a reestruturação molecular desse solvente. Então, em última análise, o que a gente sempre fala? Na verdade, não são substâncias que ficam lá dentro, em bolhas, em coisa, em certas estruturas, que vão fazer o efeito. Na verdade, é o próprio solvente que se torna o remédio, tá certo? É ele em si que vai gerar esse efeito. Aqui a gente poderia se estender muito falando dessa questão de como que age, de como o que os estudos indicam e tudo mais, mas tem outros vídeos para isso, tem live sobre isso aqui, tem live com a doutora Bonamin aqui no YouTube até. Então vejam lá, que ali sim a gente está falando sobre esses pontos mais especificamente. Mas aqui o que eu quero propor para vocês é isso. Olha, a gente não pode seguir ou tentar encontrar teorias ou teses que tentem defender que ali ainda continua substâncias farmacologicamente ativas. Por quê? Porque não é assim que a homeopatia vai agir. Não é assim que, não é através do modelo farmacológico clássico que a homeopatia trabalha. Logo, existindo ou não existindo ali substâncias farmacologicamente ativas, né, não faz diferença. No fundo é isso, não é o ponto para a gente. Porque o ponto para a gente é a reestruturação desse solvente, tá? Então, pessoal, o que eu quero deixar nesse vídeo é isso.
né, explicar para vocês o porquê que certas teorias realmente não fazem muito sentido, realmente não cabem para a homeopatia, e por causa dessa premissa que a gente tem que tomar de antemão, tá? É, como o remédio homeopático ele é ultra diluído, eu realmente não vou ter ali essas substâncias. Então eu não posso querer encontrar um modelo que explique ali a existência ainda dessas substâncias para que elas ajam no organismo, porque não é por aí, não é, o efeito causado tanto clinicamente quanto pelos estudos que a gente vê, não demonstram que a homeopatia possa agir pela farmacologia clássica. Ah, Léo, mas que estudos mostram isso? Então, a gente tem muitos estudos, né, muitos gráficos que mostram a ação de culturas de células, né, uma cascata de reação após a aplicação de medicamentos. Então, esses estudos mostram para a gente que a curva, né, que o remédio homeopático possui de ação, né, de um efeito que é causado na célula, ela é uma curva completamente diferente da curva dos medicamentos alopáticos. Então, o medicamento alopático, em geral, como que funciona, né? Como que é a curva dele? Quanto mais você aplica, quanto mais concentração você coloca, o efeito ele aumenta, então ele vai subindo, né? Então é um gráfico que vai sempre subindo e depois de um certo tempo esse gráfico cai. Então, o aumento da concentração sempre leva a um aumento do efeito, tá? E aí quando a substância é excretada, você vê ali um, um decréscimo, né, desse efeito. Isso é básico, isso é farmacologia clássica, isso é um gráfico clássico da farmacologia, tá? É clássico. Logo, portanto, o que a gente percebe é que no remédio homeopático isso não acontece. Não é assim que acontece o gráfico. Então, quanto mais a gente sobe a potência ou diminui a potência do medicamento homeopático, né, faz as diluições, as coisas, o que a gente percebe é um gráfico completamente sem sentido, na verdade. É um gráfico que ele faz isso, ele faz assim, o efeito diminui muito, ou o efeito sobe, aumenta muito, e aí você, não, vou subir a potência do remédio, vou fazer mais diluições, o efeito aumenta, e vou fazer mais diluições ainda, aí o efeito diminui, ou seja, aí entra uma característica ali preponderante nesses gráficos e na ação dos homeopáticos que os estudos vão chamar de não linearidade. Tá? Então a gente não tem uma coisa linear, é um negócio tudo bagunçado. Só que isso explica muito para a gente, isso mostra para a gente que de fato o remédio homeopático não pode agir pela farmacologia clássica. Logo, eu não tenho a necessidade de ter as substâncias ativas ali, tá bem? Então, pessoal, por esse vídeo é isso, tá? Deixa aí a sua avaliação, seu comentário, mande aí para os seus colegas e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.